Ezequiel 3, amado, 16. Eita glória! Vamos falar um pouquinho deste homem que Deus levantou para falar com o povo de Israel. Sentindo dores aí, irmão Milton? Amém? Fique em paz, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus Cristo. As dores fazem parte, mas Deus vai recuperar, tá? Pode ficar em paz. Seu irmão fez o esforço para vir na casa de Deus. É isso que Deus quer. Homens e mulheres verdadeiramente fortes para lutar. Amém? Deus abençoe. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra então em Ezequiel. Não vou falar muito não, viu, amada igreja? Não vou passar de maneira nenhuma. Talvez vou acabar até mais antes. Vou falar pouco. Promessa. O Atalaia de Israel se encontra em Ezequiel 3, 16. A irmã até acabou te falando aqui em Jeremias um pouquinho. Quase a mesma coisa, porque eles eram tudo profeta de Deus, eles eram os atalaias do nosso Deus, né? Ezequiel, Isaías, Jeremias, né? Daniel, tudo homens profetas de Deus. A irmã falou um pouquinho aqui. É até bom, já até confirma a palavra de Deus. Eita, glória, Deus é bom demais. Vamos ver a palavra de Deus então? Todos acharam a palavra de Deus, amém? Vamos lá. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, Ezequiel falando, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e ouçarás da minha parte. Está vendo? 18. Quando eu disser ao ímpio agora, quando eu disser ao ímpio, que ele está de fora, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requerirei. Olha o Senhor falando. 19. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Eita, Deus é bom, Deus é justo. O 20 agora. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisou tu. No seu pecado morrerá, e sua justiça que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Diz-te, mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Olha que coisa linda. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Olha para Deus, pode sentar. Glórias a Deus, que coisa mais linda, maravilhosa, né? Interessante, amada igreja, que aqui o Senhor Deus está falando do ímpio, está falando do justo. Ele falou para Ezequiel falar com o povo de Israel, né? Lá, vai, faz isso, faz aquilo, faz conforme estou falando, porque aquele povo lá não está andando conforme eu estou mandando. Vai lá e instrua eles. Aí ele vai e fala para aquele povo. Ele vai e alerta aquele povo. Ele vai e fala para o ímpio, irmão. Para o ímpio, quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não está dentro da casa do Senhor, né, presbítero? É aquele que não está andando nos caminhos do Senhor. É aquele que está lá fora. É aquele que está praticando tudo que vai contra os princípios, contra os mandamentos, contra as leis, os estatutos do Senhor. É aquele que está lá fora. O Senhor falou para Ezequiel ir lá e falar para ele. Assim como o Senhor falava para Jeremias, assim como o Senhor falava para Isaías, assim como o Senhor falava para os seus grandes profetas, tanto os maiores como os menores, para que eles fossem alertar aquele povo, para que eles não morressem na sua impiedade. O Senhor dava orientação. O Senhor falava diretamente com os profetas. Aí depois eu vou chegar na nossa. O Senhor falava com eles, o Senhor alertava eles. Sai dessa vida, não fique nisso aí. Não fique no mundo da perdição. Não fique no mundo do vício.
Não fique no mundo das drogas, não fique no mundo da bebida, não fique no mundo da prostituição, se afaste dessas coisas. Porque se você morrer nessa situação que você está, você perderá a sua salvação. Você não terá espaço para morar na cidade santa chamada Nova Jerusalém. É dessa maneira, é desse jeito. E aí o Ezequiel ia e falava conforme o Senhor Deus dissera. Vai lá, meu filho, fale com eles. Se eles não te ouvir, você não terá culpa do sangue dele. Mas vai lá e fala. Talvez muitos vão reclamar, talvez muitos vão te maltratar, muitos vão te ofender, não vão querer ouvir, mas não tem problema. Cumpra com aquilo que eu estou lhe mandando. Vai lá, pastor Renato, e fala. Vai lá, presbítero Nelson, fala. Alerta eles, irmã Ismério. Alerta, irmão Milton. Alerta, pastor Antônio. Irmão Milton. Alerta. Não tenha medo. Não se importe com o que vai acontecer. De repente você vai e fala. A pessoa acha ruim. Ah, mas eu não vou porque eu estou com receio. Eu também estou com receio. Eu vou falar uma verdade para vocês. Eu tenho que falar uma palavra para alguém, mas eu estou com receio. Eu estou pedindo sabedoria para o Espírito Santo, para ele me orientar o que eu devo falar, porque tem uma coisa que eu não gosto de fazer, é chegar lá e maltratar o irmão, ofender o irmão, porque as palavras não são minhas, as palavras é do meu Deus. Então eu tenho que saber colocar, não posso colocar conforme eu quero, mas eu estou precisando falar para alguém. Eu tenho que chegar a alguém, não é ímpio, não é justo. É verdade. É o justo que está no caminho do Senhor, mas ele não está andando adequadamente conforme está a palavra, presbítero Nelson, mas eu tenho que falar. Eu tenho um compromisso meu, porque eu não quero morrer sendo culpado do sangue daquela pessoa, porque eu preciso orientá-la, mas para que eu vá, eu tenho que ter a sabedoria do Espírito Santo. Palavras têm que ser colocadas na minha boca, eu não posso falar diretamente de mim, porque senão eu ofendo, porque senão machuca o irmão meu. O senhor viu que ontem nós estivemos na casa do Senhor, nós fomos lá orar para o Senhor, fazer uma visita, dar uma abraço, né? Estivemos com a irmã Ana, toda a alegria, toda a felicidade. Eu ia chamar o pastor Renato, mas ele estava muito ocupado. Eu vi, não, o senhor estava ocupado ontem, então eu não fui. Eu vi aquela hora que eu fui lá, pastor, ele chamou você para ir. Mas eu falei, eu não vou, porque eu sabia que estava ocupado. Aí eu falei, vou sozinho, mas Deus já tinha preparado alguém para esta área. Então, assim, presbítero Nelson, eu não gosto de visitar ninguém sozinho, não gosto. Eu gosto de andar conforme a Bíblia manda. A Bíblia manda para ir de 2 em 2, ou até mais. A Bíblia manda. A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo, da tua palavra, colocou de 2 em 2. Ele guiou os seus discípulos de 2 em 2, não era um sozinho. Eu gosto de andar conforme a palavra. Porque eu não tenho minha esposa para ir comigo, é difícil ela sair, é difícil de ir. Porque quando tem esposa é fácil. Sai com o marido e a esposa, não tem problema, aí pode os dois juntos. Né? Mas aí o meu Deus, o nosso Pai, o nosso Jesus, o nosso Espírito Santo já tinha preparado o pastor Antônio, que a hora que eu cheguei ele já estava lá. Aleluia. Olha aqui que Deus faz tudo perfeito. Aleluia. Deus faz tudo maravilhoso. Aleluia. Deus é bom demais. Quando eu cheguei lá, nosso pastor já estava lá, juntamente com o irmão Milton. O irmão Milton abriu o portão para mim. Quando eu vi o pastor Antônio lá, meu coração se alegrou. Fiquei todo feliz, porque eu falei, agora nós vamos cumprir aquilo que diz a Bíblia. Eu ia simplesmente fazer uma visita para ele. Mas quando o pastor estava lá, nós atendimos. Nós oramos para o irmão Milton quanto para a irmã Ana. Foi uma bênção. Presbítero Nelson, mas foi algo tão maravilhoso, que ontem ainda ela me mandou uma mensagem. Ontem não, hoje. Ela me mandou uma mensagem falando o seguinte: aquele dia dela, aquela tarde dela foi maravilhosa. Ela sentiu uma alegria tão grande da nossa visita lá, que nós oramos, que nós falamos, ela falou, nós ouvimos, depois nós falamos, nós instruímos, conforme o Espírito Santo nos colocou. É esse o papel do homem de Deus, é esse o papel da mulher de Deus: ir na casa, visitar, conversar, ver como é que está, ouvir e falar. Sabe, presbítero Nelson, porque muitas vezes a pessoa, pastor Renato, quer falar alguma coisa, mas não tem com quem. Não é com a família, não é com o pastor. É alguém especial. É alguém especial que a pessoa vai querer desabafar, que a pessoa vai querer falar. E naquele momento nós demos a oportunidade dela falar, né, pastor? E ela falou, o coraçãozinho dela transbordou de alegria, porque ela falou o que ela queria falar. Aleluia. Nós ouvimos, não censuramos, não criticamos de maneira nenhuma. Ouvimos e aí falamos aquilo que tinha que falar.
Foi bênção de Deus. É isso que o homem de Deus tem que fazer. Foi isso que Ezequiel fez. Ezequiel fez para a casa de Israel, mas trazendo para nós, para os dias de hoje, trazendo para o ímpio, para quem está lá fora. Esse é o compromisso nosso. Nós ir lá. Mas não é a hora que nós queremos, uma igreja. Não é a hora que nós decidimos fazer aquilo que o meu coração manda. Nós temos que fazer aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Quando a gente sentir o desejo, a vontade de ir, nós temos que ir. Eu vou tocar no irmão Milton aqui agora, com permissão do irmão Milton. O irmão Milton ia sair com a bicicleta, tá vendo? Olha, presbítero Nelson, como que Deus fala, a maneira que Deus age. Nós conversamos tudo no tempo. Tudo no tempo certo. Ele foi sair com a bicicleta, levar a bicicleta para arrumar. A esposa falou, não vai. A mulher sábia falou, não vai. A sábia edifica o seu lar. Não vai. Ele montou na bicicleta e foi. Quem estava falando com ela? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus estava tomando a boca dela e falando, não vai. Ele teimou e caiu, machucou, está aí machucado, coitado. Mas Deus, irmão Milton, não se preocupa não, fica tranquilo. Porque aquilo foi tudo preparação de Deus. Porque eu, pastor, tinha que fazer um visita para vocês. Não se preocupa não. Aquilo lá foi o nosso Deus que estava preparando a nossa ida para lá. Não se preocupa. A queda do irmão, Deus já sabia que ia acontecer. Porque, irmão, antes de algo venha acontecer conosco, nosso Deus já sabe. Alguma coisa que nós vamos pedir para o nosso Deus, bendito Nelson, Ele já sabe. É necessário pedir, pastor Renato? É necessário clamar? O cego não estava clamando lá, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É necessário clamar. Mas o Senhor já sabe. O nosso Deus já sabe o que vai acontecer. E ela ficou numa alegria, foi com o irmão saiu, mas ficou tão feliz. Quando o irmão foi. Amém. Ela sente tudo propagizado. Glória a Deus, amém. Irmã Ismere, nós estávamos orando, olha aí, tá, irmã Ismere, nós estávamos orando, continuamos orando com Danilo. Estamos orando com Danilo. Nós estávamos orando, pedindo uma coisa para Deus. Né, irmãos? Já estava pedindo uma coisa para Deus, porque a irmã e o pastor, a família, estava carregando um peso muito grande nas costas. Difícil a luta dessa mulher aí, desse homem, esses guerreiros aí. É difícil, não é fácil não. Nós sabemos que é sofrimento por filhos, é sofrimento por netos, é sofrimento por nora, é sofrimento por gênero, que seja, né? Carrega um sofrimento muito grande. Mas Deus tem a hora de preparar tudo. E aí às vezes pede, Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo, mas aqui o Senhor está preparando algo melhor. Esse ano me contou um negócio, eu vou falar aqui. Ela me contou um negócio, eu fiquei muito feliz. Fala o jeito que o nosso Deus trabalha, a gente nunca vai entender. Nosso Deus é lindo, é maravilhoso, amada igreja. Mas a gente vai parar de orar pelo Danilo de maneira nenhuma. Agora nós estamos orando diferente, meu irmão. Então mesmo eu estou orando diferente. Diferente mesmo, porque a bênção já chegou. A bênção já chegou. A união vai ser feita. Disso nós não temos dúvida. Agora só sabemos orar. Então nós sabemos orar. Mas, amada igreja, agora nós vamos falar aqui de algo diferente que nós já falamos de Ezequiel, que Ezequiel está orando para a casa de Israel. Nós falamos que nós temos que orar para o ímpio lá fora. Isso é fato. Nós temos que nos preocupar com aquele lá fora, no mundo com ele, praticando as atrocidades. Nós temos que ir lá e orientá-lo. Nós temos que falar da palavra do Senhor no tempo e na hora certa. Se ele ouvir, amém. Se ele não ouvir, amém. O importante é que nós estejamos isentos da morte dele. Porque se ele aceitar a tua palavra, que o Senhor depositou a confiança em você, porque a palavra é de Deus, mas o Espírito Santo vai te conduzir para aquela pessoa lá, que é viciada na bebida, nas drogas, no cigarro, vive no mundo do erro, o ímpio, que pratica as suas impiedades. O Senhor vai te colocar a palavra na boca e você vai falar. Se ele aceitar, amém. Se ele não aceitar, amém. Ele vai morrer na impiedade, mas você é livre. É isso que a palavra fala. Mas a igreja também